Então vamos, crianças, vamos para a nossa segunda aula. Nós vamos falar agora sobre ciências da natureza, que tem um A. Ele pulou. Ciências da natureza, tá? Nós vamos para a aula 3. Tem um mosquitinho aqui, viu, gente? Não liga não. E aí, o que nós estamos falando lá em Ciência da Natureza? Nós estamos falando sobre os animais, sobre os tipos de animais, nós aprendemos sobre a cadeia alimentar, né? Estamos aprendendo que o próprio animal, o próprio ser vivo, né, ele se encarrega de fazer todo o equilíbrio da natureza. Então, quando o homem, começa a afetar muito essa natureza, modificar muito o ecossistema desses animais, a gente começa a ter como consequência o quê? Um desequilíbrio muito grande, porque aí os animais vão embora, acaba ficando aqueles que se alimentam daquele animal, acaba ficando sem comida, então vai tendo aí uma série de problemas, né? E aí, então, nós vamos lá no capítulo de Ciência da Natureza, nós vamos abrir na página 199, tá? Então, nós vimos lá a cadeia alimentar, a gente aprendeu que todo ser vivo que produz o seu alimento por si só, ele não precisa do outro para se alimentar, nós chamamos de produtor. E os outros animais, né? Os outros seres vivos que não produzem o seu próprio alimento, nós chamamos de consumidor. Então, quem são os produtores? São as plantas. E quem são os consumidores? São os outros tipos de animais. Então, aqui na página 199, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de consumidores. Então, vamos lá. Aqui, nós, vocês vão fazer aquela pausa, vão fazer aquela leitura, já vão fazer o grifo, tá? Das partes importantes do texto, que você está vendo aqui que tem bastante parte importante aí no texto. Então, o que o texto está trazendo para a gente? Que o animal, ele se adapta às características ao ambiente que ele vive, né? Aonde que ele vive é daquele local que ele vai retirar o seu alimento. E alguns animais que nós chamamos de consumidores, por quê? Porque ele precisa consumir o seu alimento, ele precisa buscar o seu alimento. E cada animal, cada tipo de animal se alimenta de determinada situação, né? Eles não são assim únicos, todos se alimentam iguais. Não. Então nós temos lá, né, um grupo de animais que nós chamamos esse grupo de herbívoros. Olha aqui, ó. Herbívoros. O que são os herbívoros então, pessoal? São os animais que se alimentam de plantas, de algas, né? São os animais que se alimentam dos seres vivos produtores. Então, quem são os seres vivos produtores? As plantas. Então, os herbívoros, nós damos o nome àqueles animais que comem plantas, tá? Qualquer tipo de planta. Então, aqui, nós temos dois exemplos de herbívoro para vocês terem noção. Na foto A, nós temos o veado campeiro. Ele é um animal vertebrado do grupo de mamífero. O que é o grupo de mamífero? É que quando ele é pequeno, ele mama, né? Ele toma leite lá na mamãe. Ele é encontrado no ecossistema do Cerrado, no Pantanal. E esse animal, ele é um consumidor herbívoro. Por quê? Ele se alimenta principalmente de gramíneas, ou seja, ele come as gramas, né? Que são plantas. Depois nós temos a foto B aqui, uma espécie de morcego. Aqui está falando, algumas espécies de morcego que são dos grupos dos mamíferos
alimentam-se apenas de frutos. Eles são consumidores herbívoros especializados, chamados de frugívoros. E ao se alimentar dos frutos, esses animais são capazes de dispersar as sementes, favorecendo a reprodução das plantas dos frutos consumidos. Então, os morcegos, né, alguns morcegos aqui, algumas espécies, eles são herbívoros, porque eles comem o que? Os frutos, e os frutos vêm de onde? Das plantas, né? Vem lá do ser vivo produtor, que produz o seu próprio alimento. E o morcego, nós já vimos sobre isso, ele é muito importante, porque quando ele consome lá a fruta, quando ele sai voando, ele acaba derrubando a semente, né? E aí vai caindo no solo e acaba acontecendo a germinação ali de novas frutas, novas plantas, que seja. Aqui embaixo já está falando, ó, sobre os animais que se alimentam de seres vivos, que é apenas sobre carne. Ó. Já os animais que se alimentam apenas de seres vivos, consumidores, são chamados de carnívoros. Então, todo animal que só se alimenta de ser vivo, ou seja, de carne, nós chamamos de carnívoro. Então, aquele animal que só come carne, nós chamamos de carnívoros, tá? Temos que tomar cuidado que às vezes os carnívoros confundem aí um pouquinho. Vamos ver que animal que o livro trouxe para a gente conhecer. C. A estrela do mar é um animal invertebrado, ou seja, não tem osso. Marinho, do grupo dos equidermos. Ela se alimenta de outros seres vivos, como o resto de peixe ou de outros animais invertebrados. Por isso, é um exemplo de consumidor carnívoro. D. A joaninha, nome popular dado ao grupo de insetos de grupos de besouro, é um tipo de consumidor carnívoro, chamado de insetívoro, especializado em se alimentar de outros insetos. Então, o que a joaninha come, pessoal? Outros insetos, né? Então, ela come outro ser vivo. O inseto não é um ser vivo? Então, os animais que comem outros insetos, nós chamamos de carnívoros, tá? Vamos para a página aqui 200. Vamos lá. Já os animais que se alimentam tanto dos seres vivos produtores quanto dos consumidores são chamados de onívoro. Então vamos lembrar quem são os seres vivos produtores? As plantas. E quem são os seres vivos? São todos os restos dos seres, né? Os insetos, os outros animais. Então, um animal que ele come tanto planta como ele come outro ser vivo, sendo o ser vivo que for, nós chamamos de onívoro, tá? Então, vamos lembrar? Comeu planta, comeu qualquer outro tipo de ser vivo, nós chamamos de onívoro. Vamos ver o exemplo que o livro vai trazer. Nós temos a foto E aqui. O macaco prego é um animal vertebrado. O que quer dizer vertebrado mesmo? Que tem ossos. Do grupo dos mamíferos. O que quer dizer mamífero? Que mama na mamãe quando é pequenininho. Que se alimenta principalmente de inseto, que são consumidores, e de frutas, que são produtores. Por isso que ele é um consumidor onívoro. Então, o macaco ele come tanto inseto quanto as frutas. Então, ele come lá o ser vivo e ele come os frutos. Por isso que ele é caracterizado como onívoro, tá? Vamos ver o F, ó. A galinha é outro exemplo de consumidor onívoro. É um animal vertebrado que tem ossos do grupo de aves.
Ela gosta de um cardápio variado. Alimenta-se de pequenos insetos, como escorpião, aranha, lesma, caramujo e até mesmo algumas serpentes pequeninas. Além dos animais, a galinha também se alimenta de frutas, de sementes, de folha, de capim. Olha que cardápio vasto que tem a galinha, hein? Então, por isso que ela é considerada onívora, tá? Porque ela come tanto o ser vivo como os produtores, certinho? Vamos ver aqui o que está pedindo para a gente ler no momento descoberta. Leia o texto e responda o que se pede. Além dos animais consumidores herbívoros, carnívoros e onívoros, há também um outro tipo especial de consumidor, que se alimenta de resto de plantas e de outros animais, tá? Esses consumidores são chamados de detritívoros. Detritívoros. Eles promovem o início do processo de reciclagem na matéria orgânica das cadeias alimentares. Conheça algum deles. Ficou estranho agora, né? Detritívoros. O que são esses tal de detritívoros que come tanto plantas, né, restos de plantas ou restos de animais? Vamos ver quem são? Olha aqui essas fotos, ó. Vamos ver a foto A. Os urubus são animais vertebrados do grupo de ave. Eles são consumidores detritívoros, que mantêm um ambiente onde vivem limpo, eliminando as carcaças dos animais mortos. Com isso, ele ajuda a prevenir a propagação de doença, eliminando o micro-organismo que poderia causar doença entre os animais selvagens e domésticos. Então, olha só, o urubu. O urubu é uma ave vertebrada, e ela é considerada detritívoro. Por quê? Porque ela come ali os animais mortos, né? Restos de animais. Vamos ver o B aqui. Quem que está no B? Outro exemplo de consumidor detritívoros são algumas espécies de besouros escaravelho. Estes animais buscam fezes de outros, como vaca, juntando-se em enorme bola e rolando até um local apropriado. Além de servir como alimento, as fezes são utilizadas pela fêmea para colocarem os ovos. Parece meio estranho isso, né, pessoal? Parece que não soa muito bem. Só que é muito importante. Cada animal, ele tem a sua importância na natureza e no ecossistema. E se nós não tivéssemos esses animais aí, os detritívoros, que acabam fazendo essa reciclagem aí, né, com os materiais orgânicos, com os restos aí, né, dos outros seres. O que ia acontecer conosco? O que ia acontecer com o nosso ambiente? Então, esses animais, os detritivos, ele acaba fazendo o quê? Ó, ele acaba ocasionando um equilíbrio também na nossa natureza. Ele elimina aquilo que para a gente é sujo, né, serve de alimento para ele, e ele acaba nos protegendo, limpando a natureza. Então vamos lá. Agora você vai fazer uma pesquisa. Você vai fazer uma pesquisa sobre as baratas, tá? É, para você que está fazendo assim, eca, barata. Isso mesmo. A barata, ela é um detritívoro, tá? Ela é considerada um consumidor detritívoro e você vai fazer uma pesquisa lá na internet, lá no Google, e você vai descobrir qual que é a importância desse consumidor na cadeia alimentar. Então vai lá no Google e conversa com ele. Google, qual é a importância da barata na cadeia alimentar? Coloca lá. Vamos ver o que ele vai te falar. Você vai escrever aqui, tá? Depois você me manda para correção.
E aí nós vamos fazer mais uma atividade para fixar isso que nós falamos. Vocês vão termos a imagem aqui da aranha, da vaca, ariranha, porco, jabuti e uma abelha. Identifique nas imagens o animal carnívoro com a letra C. Vamos lembrar? O carnívoro, ele come apenas outros animais. O carnívoro só come outros animais, tá? Só come animais, certo? Pode ser qualquer tipo de animal. E o herbívoro? Nós vamos pôr o H para o herbívoro. Vamos lembrar o que o consumidor herbívoro, o animal herbívoro, come? Apenas os produtores. Quem são os produtores? As plantas, tá? Todo tipo de planta, qualquer tipo de planta, inclusive frutos. Bom, nós consideramos ele como um herbívoro. E aí nós vamos colocar o O para o onívoro. Quem são os onívoros? São aqueles que comem tanto planta como outro ser vivo, tá? Comeu planta, comeu ser vivo, nós dizemos que ele é onívoro. Então, o que você acha que a aranha é? O que você acha que a vaca é? E a ariranha? E o porco? E a jabuti? E a abelha? Se tiver dúvida, pode fazer uma pesquisinha aí, que vocês vão descobrir. E a 203, que é a nossa última atividade de hoje, tem um exercício proposto. Ó. A gralha azul é um animal vertebrado do grupo das aves. Então, o que é um animal vertebrado? Um animal que tem ossos, tá? Os animais ele tem grupo. Então, aquele animal que tem ossos, que tem pena, que tem bico, nós chamamos de ave. Encontrada principalmente em um ecossistema da floresta na região do sul do Brasil, estando na Mata Atlântica e na Mata das Aracuaia, Aracura, Ara, araucárias, ela se alimenta de pequenos animais e invertebrados, como os insetos, de frutos e de semente. Em virtude de sua alimentação, a gralha azul é considerada um consumidor. Ela é carnívora, herbívora, insetívoro ou onívoro. Vamos lembrar? Carnívoro come apenas animais. Só come animais, qualquer animal. O herbívoro, ele come apenas plantas, qualquer tipo de planta. O insetívoro, ele come aquele resto, né, de animais mortos, restos de planta. E os onívoros, o que ele come? Ele come qualquer ser vivo e qualquer planta, né? E plantas, tá? Plantas variadas. Então, o que vocês acham que a gralha azul é? O que ela come? Ó, ela come inseto, ela come fruta e come semente. Qual que vocês acham que ela se enquadra aí? Faça um X na resposta correta. Pense antes de responder, tá? O que é cada um desses aqui que ela come? Que tipo que é isso aqui? Isso. Onde ele se enquadra cada um? Pensa direitinho. Depois nós vamos fazer a correção. E a nossa aula de ciências por hoje é essa. Então, beijo, beijo, beijo. Vamos lá para a aulinha de matemática. Até já já.